Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, nossa aula de literatura infantil diferente hoje, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Como já concluímos o livro de literatura infantil, né, que foi a Briga do Sol e da Lua, concluímos também todas as atividades do nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil desta unidade. Para não ficar dentro do mesmo paradidático, eu vou trazer para vocês outras histórias, tá certo? Hoje eu trouxe uma que eu gosto muito, por isso que eu quis dividir com vocês. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido essa história. Ao final da história, eu vou deixar uma atividade para que vocês realizem no caderno de literatura. Quem não tiver o caderno de literatura, pega o caderno de língua portuguesa e copia e responde lá, tá certo? Quem não tiver o caderno de literatura infantil, não precisa ficar preocupada, aperreado de jeito nenhum. Se quiser, ainda pode dividir um caderno, tá com um caderno de ética, e divide ele no meio e coloca literatura, tá? Quem não quiser fazer dessa forma, faz no caderno de língua portuguesa. Então, hoje eu trouxe para vocês um livro escrito por Chico Buarque, o cantor, não é? E também é escritor de alguns livros. E foi ilustrado por Ziraldo, né? Que é o pai do Menino Maluquinho, né? Foi ele que criou a história do Menino Maluquinho. Então, os dois se juntaram nesse livro aí, Chapeuzinho Amarelo, certo? Esse livro, ele fala de medos, né, de sentimentos. Então, por isso que eu resolvi trazer para vocês, porque estamos vivendo um momento de muito medo, né? Todo mundo está com medo de adoecer, de falecer, alguns parentes chegaram a falecer. Então, é um momento que estamos vivendo com muito medo. E assim, graças a Deus, com fé em Deus, né, a gente pede todos os dias para que tudo isso passe e a gente volte a ter a nossa rotina, né, de sair, de visitar os parentes, de frequentar a escola. Pois bem, então, diante de tudo que está acontecendo, dos nossos sentimentos que está muito aflorado, né, principalmente o medo, eu trouxe a história de Chapeuzinho Amarelo para vocês. Então, vamos lá. Quem tiver o livro pode acompanhar, tá? Eu vou ficar aqui com o meu. Então, inicia assim a história. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas nem dormir com medo de pesadelo. Mas sem dormir com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe,
do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Oh! E ele gritou: Sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: Sou um lobo! Chapeuzinho deu risada e ele berrou: Eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ela então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo! 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 Aí, Chapeuzinho encheu e disse: Para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta. Depois joga amarelinha. Com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Oraí. Barata é Tabará. A bruxa virou Chabru. E o diabo é Bodiá. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O Gão, Drá. A Jacoru. O Barão Tu. O Pão Bicho-Pá. E todos os tronsmões. Não é legal? Pois bem, ela tinha tanto medo, que enfrentou, não é? E o medo dela virou nada. Ela tinha tanto medo de encontrar um lobo, que quando ela encontrou, ela viu que não era aquilo ali. Muitas vezes a gente tem tanto medo de alguma coisa que a gente nem conhece, não sabe nem se existe, não é? Do tipo, eu tenho medo de fantasma. Oi? Fantasma existe? Acho que não, né? São coisas da nossa imaginação. A gente imagina, cria na nossa imaginação e continua achando que existe, não é? Da mesma forma, todos os medos que a Chapeuzinho Amarelo tinha. Não subia em escada, não descia, tinha medo de andar no sol porque tinha medo da sombra. Não ficava em pé com medo de cair, não dormia com medo de pesadelo. Então, tantos medos que ela tinha, que depois ela viu que não tinha fundamento, não tinha por que ela ter tantos medos dessa forma, não é? E ela passou a enfrentar os medos e passou a viver, né? Começou a brincar com os vizinhos, começou a sair, começou a fazer coisas que ela nunca pensou em fazer por causa do medo. Escolhi esse texto, né? Porque falei para vocês, né? Como a gente está vivendo nesse momento de ter medo das coisas, a gente sabe que é difícil a situação, não é? Desse vírus que ainda está por aí, mas a gente tem que ter fé, não é? Fé que tudo isso vai passar, que vamos voltar a ter as nossas rotinas, né? Como fazíamos antes, tá certo? E tudo vai ser bem melhor na nossa vida, depois de tudo isso que a gente está enfrentando, certo? Então, como atividade, eu vou deixar para vocês, para que vocês realizem no caderno, como eu falei, né? Ou no caderno de literatura infantil, ou então de língua portuguesa. E tem uma última atividade em que você vai ter que fazer lá no seu caderno de desenho, tá? Bem tranquila a atividade. São duas questões, são três questões só, né? Só que duas nesse caderno e uma no caderno de desenho, tá? Quem tiver interesse em ler o livro, existem PDFs disponível no Google, tá? Coloca lá Chapeuzinho Amarelo, PDF. Aí vai abrir o livro, você pode ler no computador, no notebook, ou então né, até mesmo no celular, tá? Aí pergunta aí na atividade, né? Você vai botar o nome da escola, a data, dizer se você bota seu nome, se é manhã ou tarde. E a atividade é a seguinte: número 1, responda. Quem é o autor da história? Aí você pode voltar o vídeo todo, não é? Para logo no começo você ver o nome de quem escreveu essa história, tá? Qual o título da história? Muito fácil. De que ela tinha medo? Tranquilíssimo. No 2, tem aí 4 palavras no quadro azul
E temos aí 4 frases, tá? O que é que vocês vão ter que fazer? Completar as frases com as palavras do quadro. Tenho aí trovão, sol, amarelinha e cobra. Tudo isso aí é relacionado com o texto, tá? Também logo no começo. Letra A. Não brincava de... O que é que ela não brincava? Trovão, sol, amarelinha ou cobra. Letra B. Tinha medo do... Minhoca para ela era, na letra C. E D. Nunca apanhava alguma coisa. Tudo de acordo com o livro, com a história, tá? Teve dúvidas? Volta aí o vídeo. Ah, não quero voltar o vídeo. Baixa o PDF, abre e dá uma lida, tá certo? Eu vou tentar colocar o PDF do livro lá no aplicativo, tá? Se eu conseguir, ótimo, né? Senão, vocês podem colocar no Google e conseguir o livro, tá? Aí, a atividade número 3, você vai lá no seu caderno de desenho, vai fazer uma ilustração representando a história Chapeuzinho Amarelo. Aí, depois que você fizer o desenho, a ilustração, aí você faz o colorido e coloca lá o título do livro, tá? Coloca lá Chapeuzinho Amarelo, coloca a data, faz o desenho e não esquece de colorir, tá? Por melhor que esteja o desenho, a não ser que seja uma técnica que a gente esteja usando, mas vai ficar muito mais bonito se estiver colorido, certo? Então, como eu avisei a vocês, o nosso conteúdo de literatura infantil foi concluído, da unidade 2. Aí, eu vou ficar trazendo alguns livros para vocês. Hoje eu trouxe esse, né? Na próxima aula, eu acredito que terá aula mesmo, porque tem uma data comemorativa. Aí, na próxima, eu trago outro livro, tá certo? Então, um cheiro no coração de cada um de vocês. Até a próxima aula.